Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui para comentar, fazer as minhas primeiras impressões a respeito do mangá Chi no Adachi, que é um mangá bastante peculiar, pelo menos pra mim, porque ele basicamente não atende a nenhum requisito de categoria que eu costumo analisar antes de começar a ler o mangá, mesmo que seja só por primeiras impressões mesmo, só pra saber como é, mas que eu já deixo aqui bem claro, já enfatizando aqui pra vocês, que vale a pena só pra quesito de conhecimento, só pra conhecer o mangá, como funciona, a estrutura dele, como ele é trabalhado e tudo mais. Então hoje nós vamos comentar um pouco sobre este mangá e peço pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, beleza? Aqui na descrição tem um link do perfil no Instagram do canal, beleza? Deixa o like, é muito importante, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu enviar. E é isso daí, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Basicamente, nós temos em Chi no Adachi a história de uma mãe e do seu filho. E alguns momentos ali na história nós somos apresentados a essa família e também outras famílias que são apresentadas, que é meio que os parentes dessa família principal, vamos colocar assim, e também algumas questões ali escolares, né, a vida do garoto nesse universo dele, né, como ele é com as pessoas. Ele sofre meio que uma espécie de bullying, mas o bullying dos próprios amigos dele. Eu não categorizaria como bullying, mas mais como uma brincadeira ali entre amigos, entendeu? Porque geralmente bullying é uma coisa mais pesada, quando não tem nenhuma intimidade, e ele é construído exatamente para humilhar a pessoa. Então isso seria um bullying, então ele não sofre isso, são algumas brincadeiras que até em outros momentos mostra que eles estão juntos novamente, chama pra sair, pra ir almoçar ou pra jogar na casa do amigo tal, então tem essa relação entre eles de amizade e mostra um pouco sobre isso, mas o foco mais principal, o viés mais explorado nesta história está especificamente na relação que a mãe tem com seu filho e em toda a possessividade que tem isso, em como a mãe é sobreprotetora e muito atenciosa, que em certos pontos chega a assustar o próprio filho. Então eu acho que esse é o ponto mais forte, a tônica da obra, que é o que começa a tornar tudo mais bizarro. Tudo que tem pra frente, tudo que vai acontecendo posteriormente é uma coisa caótica e muito estranha, muito bizarra, e tudo isso se dá a partir do relacionamento que essa mãe tem com seu filho. Então nós temos aí o transtorno de personalidade da mãe e a monotonia do moleque, que é basicamente a mãe dele é bipolar. Ela é de lua, ela é de fases, ela em algum momento tá feliz que o garoto esteja ali com ela, que é uma família feliz, que eles acordam pela manhã, a mãe tá fazendo comida, o pai está na mesa comendo, se arrumando para ir para o trabalho, e ele, como filho único, muito amado pelos dois, acorda, vai direto pra cozinha, pra comer ali e tudo mais, e ela está muito contente, feliz com tudo, mas de uma forma meio que súbita, do nada, ela muda a expressão. Ela quer saber por que o filho está estranho, por que ele acordou diferente naquela manhã, se aconteceu alguma coisa, se ele conheceu alguém diferente das pessoas que ele conhece do dia a dia do moleque, se apareceu alguém novo na escola, se ele conversou com alguém. E aí você começa a analisar e começa a perceber que tá muito estranho isso daqui. Ah, que é uma mãe super protetora e tudo mais, mas isso aqui tá muito estranho. E ao mesmo tempo que às vezes ela tá com muita raiva, ou às vezes ela tá muito preocupada, ou muito triste do nada, essa inconstância de sentimentos, essa inconstância de emoções da mãe que começa a causar essa confusão e começa a distorcer alguns sentidos da história, que eu acho que exatamente ela foi feita para isso. É uma história feita para perturbar o mental. É simplesmente isso. E esse autor, que agora me fugiu o nome dele, eu acho que ele é famoso por fazer esse tipo de histórias, que é meio que horror, uma dramatização e tudo mais, que causa esse feeling mais
grotesco, caraca, eu tô sentindo uma sensação meio ruim, é que é basicamente isso que ele faz. Então nós temos essa característica da mãe, e em paralelo a isso, nós temos o filho dela, um moleque totalmente monótono. Ele parece não ter opinião própria, ele parece não ter um próprio sentido de vida, a não ser o que a mãe dele impõe a ele. Você tem que fazer isso ou não fazer isso, você tem que fazer o que eu estou mandando e tudo mais. Às vezes não é nenhuma questão de diálogo, é simplesmente um olhar, porque o mangá ele consegue trabalhar muito bem com isso. O mangá ele trabalha com os traços que às vezes são tão fortes e enfáticos que dizem mais do que um próprio diálogo. Então isso é um ponto interessante, porque apenas no olhar ou num gesto ela consegue fazer com que o garoto crie todo um cenário, construa toda uma história fictícia, ou seja, às vezes cria uma pseudo-verdade, simplesmente porque é o que a mãe quer que ele faça. Então tem muito disso, o mangá explora essa questão, e eu achei, porque assim, é primeiras impressões, então eu não sei se ele muda o comportamento, se ele muda a opinião dele conforme o passar dos capítulos e tudo mais, mas inicialmente é essa visão que a gente tem, de um garoto que é totalmente controlado por uma mãe totalmente perturbada. Então é isso que nós temos, e isso começa a ficar cada vez mais distorcido. E nós vamos entender um momento assim que acontece da história que comprova toda essa distorção. Então nós somos apresentados, enfim, ao primeiro caso totalmente perturbador e emocionalmente instável da história, que é onde eu diria que é o ponto de partida, o pontapé inicial, que é quando a família se reúne, se junta para fazer uma viagem às montanhas. Só que ela termina em pesadelo e nós vamos entender o porquê disso ter acontecido. Tudo começou quando o primo do filho dessa mulher, quando o primo desse moleque começa a querer fazer umas certas brincadeirinhas de mau gosto, que eu não sei exatamente se era de mau gosto, mas parecia ser muito de mau gosto, que é quando estavam lá em cima das montanhas, ele meio que pegou o moleque e começou a empurrar ele pelo precipício. Opa, vai não, vai não, vai, oh, você vai cair, você não vai cair, opa, cuidado. E a mãe, quando ela se deparou com essa cena, automaticamente ela saltou, correu para pegar o filho dela e puxar. E nesse momento é o ponto em que tudo isso que eu tô dizendo em questão de traço é muito bem explícito. É o momento em que a gente vê que o mangaka, ele trabalha com os traços e ele consegue passar a emoção, ele consegue passar o feeling só de você analisar a expressão facial do personagem. Que é quando nós vemos que a mãe estava totalmente aturdida naquele momento, preocupada, louca de ansiedade, ao mesmo tempo que tinha essa ansiedade de proteger o filho, também tinha raiva do porquê o moleque estava fazendo isso com o filho dela, e foi aí que começou a desgraça. Porque a gente pensa, essa mãe, ela é maluca, e esse moleque fez uma brincadeira que poderia ter matado o filho dela, derrubando ele penhasco abaixo. Não é possível que esse moleque vá sair ileso dessa situação. E é exatamente isso que vocês estão pensando neste momento. A mãe estava se preparando para se vingar deste primo. Cara, e é aí que você vê que não tem limite. Não existe limite. Eu acho que para todas as coisas existe, porque assim, a prerrogativa de uma mãe atenciosa é sempre cuidar do filho e zelar pelo seu bem-estar. Concordamos com isso? Concordamos, ok, tudo certo. Mas o que essa mãe faz é exatamente, cara, extrapolar os limites. Não existe limite para proteger o filho. E a gente vê isso quando em um momento em que esse garoto, o filho dela, e o primo estão a sós, porque eles decidem andar um pouco para conversar, e novamente esse moleque começa com essas ideias de chamar, ele vai pro precipício ali onde tem uma queda, um abismo gigantesco de vários metros de altura, de altitude, e ele começa a chamar o moleque, vem cá, vamos brincar, deixa de ser medroso, vamos brincar aqui, e nesse momento ele tava pulando, ele ficou pulando no penhasco, e subitamente a mãe do menino emerge atrás dele como um fantasma.
não tinha absolutamente ninguém, e do nada a mãe do moleque aparece. E isso já é assustador, já causa um certo medo, assim, um pânico. E é quando, nesse exato momento que a mãe aparece, o primo se desequilibra e está prestes a cair, só que a mãe corre e salva ele, segura. E aí passa algumas cenas que fica só os dois se segurando, somente isso. Nenhuma mudança expressiva, só um zoom aumentando ali a cena e nenhum diálogo, absolutamente nada. Até que na próxima cena, na cena subsequente, ela empurra o moleque lá pra baixo. Cara, eu não sei como é que vocês reagem a certos tipos de coisa, mas esse mangá, ele te traz umas reações meio bizarras, meio estranhas até. Então, quando isso acontece, já causa uma certa... Caraca, o que merda tá acontecendo aqui, velho? E quando a família chega, toda preocupada, meu Deus, cadê o meu filho? Meu Deus, a família do moleque, né? Cadê ele? Ele caiu lá embaixo. A gente olha pra mãe pedindo desculpa porque ela disse que fez tudo para salvar a vida dele. Ela tentou, mas ela chegou muito tarde, ela sente muito por isso. E em paralelo, nós temos o filho olhando com uma cara de terror, de medo, preocupado com toda a situação e vendo que tudo o que está acontecendo ali é mentira. Ele sabe a verdade, mas ele não pode dizer a verdade porque a mãe dele coloca a mão no ombro e a gente já entende que ela está automaticamente e subitamente, inconscientemente, dizendo para ele: você não sabe de absolutamente nada que aconteceu aqui. Simplesmente é isso. Então nós temos o desenvolver desta história a partir desse momento, e existem vários outros momentos que também vão acontecendo, que são bizarros. Dizer que existe um cotidiano normal, eu acho que seria exagero meu, e eu estaria hiperbolizando uma coisa que na verdade não existe, porque não existe um cotidiano normal. Tudo é bizarro, tudo é estranho, até o normal se torna não habitual, então é muito estranho. Eu nem sei por que eu li isso, mas como eu disse, para fins de conhecimento, eu acho que sempre é válido. Não prometo que vou continuar este mangá, mas tá aí as minhas primeiras impressões, e também você que já cogitou a ideia, viu em algum lugar e cogitou a ideia de ler, mas não sabia o que significava, não sabia qual era o contexto, qual era o plot e tudo mais, tá aqui as minhas primeiras impressões. Espero que elas sejam úteis para você, espero que esse vídeo te ajude a compreender se vale a pena você ler ou não. Então, se ele foi útil para você, se ele te ajudou, eu peço que você deixe o seu like, porque é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, beleza? Aqui embaixo tem um link para o perfil do canal lá no Instagram, vai lá, segue, e é isso daí. Eu agradeço pelo vosso apoio, e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau!